Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para trazer mais um vídeo com informações preciosas aí para vocês. E antes de mais nada, queremos mais uma vez agradecer a todos os nossos inscritos aí, que têm nos dado uma força aí, e pedir àqueles que estão visualizando o nosso canal pela primeira vez, que se inscreva em nosso canal, porque vamos ter sempre informações do nosso trato aqui com nossas rosas do deserto, nossas suculentas e plantas de um modo geral. Hoje nós estamos aqui especialmente para mostrar para vocês o nosso substrato. Eu vou fazer aqui uma pequena amostragem, mas em termos de proporção é só se multiplicar essa quantidade. O substrato que nós usamos aqui nas nossas rosas do deserto, nas nossas suculentas. O único diferencial é que nas rosas do deserto, como eu já falei em vídeos anteriores, eu não uso esterco, mas não sou contrário, mas porém nas suculentas eu uso o esterco. A gente sabe que existe um risco de nematóide, né, nas nossas plantas, se o esterco não for tratado. Porém, o esterco eu vou mostrar para vocês que a gente usa aqui é esterco comprado com tratamento confiável e não tem problema nenhum. E o nosso substrato, a base do nosso substrato é esse aqui. Eu uso o Carolina. O Carolina, esse aqui, número 7, é o que eu prefiro, no caso, se tratando das rosas do deserto, pela sua composição. Eu uso uma medida dele, uma medida de casca de arroz carbonizada, ignore o barulho da estrada, por gentileza. Uma medida de carvão, uma medida de unha de carvão e uma medida de substrato para suculenta. No caso, esse substrato aqui pode ser qualquer um. O nosso aqui é um substrato à base de tufa, né, e carvão bem moído e casca de pino triturada. Se depois da mistura vocês virem que, dependendo da planta que vocês forem trabalhar, estiver necessitando de um pouco mais de terra, no caso do substrato vegetal, aí acrescenta mais uma medida. E dentro disso tudo aqui eu vou acrescentar a torta de mamona, que a gente tem que ter um certo cuidado com ela. Principalmente quem tem animais em casa, é preciso lidar com ela com certo cuidado, porque é tóxica. A farinha de osso, a gente vai acrescentar aqui também. E sobre tudo isso aqui, a gente vai acrescentar o calcário. O calcário que a gente usa aqui é o calcário cinza, que é rico em potássio, é rico em cálcio e é rico em magnésio, que vai balancear esse pH aqui desse substrato, a fim de que ele não fique ácido. E as plantas gostam bastante. E o substrato ácido demais, também não é aconselhável para a grande maioria das espécies de planta. Então, aqui, conforme vocês estão vendo, é uma medida de cada. A gente vai misturar aqui agora, para vocês verem. Esse é o Carolina. A casca de arroz carbonizada, o substrato pode ser qualquer um. Eu vou falar o nome desse daqui, mas eu não estou fazendo propaganda. Eu apenas uso ele porque é um substrato que ajuda aqui na minha compostagem aqui da composição do substrato e de um preço bem acessível. Estou usando aqui o Floreira para suculentas, que dentro do que eu espero está cumprindo o objetivo, né, o que se propõe. E a unha de carvão, né? E a gente vai misturar tudo aqui. Tem pessoa que não é muito chegada ao Carolina por reter muita umidade, porém na proporção que eu uso ele aqui, não tem perigo, porque vocês podem ver, ó,
o substrato está solto, está leve e não tem perigo, porque na verdade a planta também necessita de um pouco de umidade, não em excesso, né? Não em excesso. Agora eu vou acrescentar aqui a farinha de osso. Eu não tenho uma medida específica, porém eu uso uma base de uma colher de sopa por pote 15, né? No caso aqui eu botei 4 potes 15. Eu estou botando aqui 4 colheres de sopa. E a torta de mamona na mesma proporção. Lembrando que também não é propaganda, é a que a gente usa aqui. Eu jogo aí na mesma proporção. A torta de mamona a gente também não pode trabalhar com ela em excesso, porque ela é rica em nitrogênio, e junto com a farinha de osso vai balancear o substrato, porque a torta de mamona tem mais nitrogênio, né? Porém, a farinha de osso tem mais fósforo e potássio do que a torta de mamona. E vai acabar, né, as duas trabalhando em conjunto. E repetindo, lembrando aí para ter cuidado, os animais de estimação. A gente aqui tem 2 gatos, porém os nossos gatos estão acostumados com ração de frango, à base de frango. Eles não são muito ligados nesse cheiro do osso aí, da farinha de osso, que vai atrair eles, né? Dependendo do tipo de animal, principalmente cachorro, né? Tem que ter um cuidado, porque o mal não está na farinha de osso, o mal está na torta de mamona, que a gente está misturando. Se você usar só a farinha de osso, não tem problema. O único risco vai ser do animal cavucar o vaso, se for o caso. Porém, se tiver presente lá a torta de mamona, ela é tóxica tanto para nós humanos quanto para eles. E vai ocasionar, dependendo da quantidade se eles ingerirem aí ou entrarem em contato com ela nos vasos, vai ocasionar algum problema para os animaizinhos de estimação. E lembrando, aqui agora, eu não vou colocar aqui porque está lá embaixo, eu tinha que ter trazido, vou trazer depois uma pequena quantidade para mostrar para vocês. Tem que acrescentar isso aqui, o calcário. O calcário, a gente usa o calcário cinza, conforme eu já falei, e é uma base também de 1 colher de sopa para 10 litros de substrato, apenas para poder tirar a acidez do solo. Ou senão, depois faz o substrato nessa base aqui, planta e pega um pouquinho de calcário, uma colherzinha de chá em cada vasinho 15, um exemplo. Se for um vaso maior, usa um pouco mais. E espalha sobre, no caso do calcário cinza, pode ser feito assim, espalha sobre a superfície do vaso, que com a regra esse calcário vai fazer o trabalho que cabe a ele no solo, tirando a acidez do solo e ao mesmo tempo proporcionando nutrição aí à base de potássio, de cálcio, né, e de magnésio, e fortalece bastante as nossas plantas. Agora eu vou estar aqui misturando. Mais uma vez falando, esse é o nosso substrato que eu uso para as rosas do deserto. Quando eu vou lidar com as suculentas, substrato para suculenta, eu acrescento o esterco. Esse esterco eu já compro ele assim, ó, bem sequinho, tratado, ó, bem tratado, né, um esterco curtido. É bem levinho, ó, o saco é bem levinho porque o esterco está curtido. Já vem enfarinhado. E eu uso uma proporção também, no caso da suculenta aqui, nessa proporção aqui, eu colocaria mais um, aqui foram 4 potes 15, aqui eu colocaria mais um pote 15 aqui de esterco no caso das suculentas. E, logicamente, nunca esquecendo a dica que nós deixamos aí no canal, ou do replantio, uma naftalinazinha no fundo do vaso, que vai evitar bastante problema no futuro aí. O mais, eu só tenho a agradecer a todos vocês, que vocês nos acompanham aí, e nos incentivam aí, se inscrevendo, curtindo o nosso conteúdo, compartilhando com os amigos. E, muito importante, clica lá no sininho para receber as notificações
todas as vezes que nós postarmos vídeo, subirmos vídeo. E é muito importante para a gente, né, a visualização de vocês, o comentário, clicando no joinha aí, para nos ajudar a crescer aí, porque dessa forma o YouTube entende, a plataforma entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo. O mais é que Deus abençoe ricamente a cada um, né, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um, abençoando a cada lar, a cada família, para a fim de que cresçam, né, cada dia mais na presença do Senhor. Muito obrigado a todos, fique com Deus e muito obrigado em nome de Jesus. Então, pessoal, voltei aqui só para mostrar para vocês o calcário. Esse eu sei que vocês, a grande maioria das pessoas está acostumada aí com calcário branco, né? Mas esse calcário aqui é o mesmo calcário, é um diferenciado. Talvez seja o tipo de rocha, mas é de excelente qualidade. A informação que está na embalagem do fabricante, que ele contém muito mais potássio, né, e magnésio em relação ao outro. E eu trouxe aqui só para acrescentar, para mostrar para vocês. Nesse pouquinho aqui eu vou botar mais ou menos essa quantidade aqui. E lembrando que vocês podem fazer do jeito que eu falei. Faz o plantio e depois em volta não joga direto encostado na planta. Joga em volta do vaso, né? Bota em volta do vaso. Uma quantidade, uma colher de chá, depende se for pote 15. Um pouquinho mais se for um pote maior, nessa proporção aí, apenas para tirar a acidez do solo e vai enriquecer ele também com mais potássio e cálcio e magnésio. Então, era só para encerrar, mostrar a informação, porque eu não tinha subido a embalagem, a sacola com ele. É um saco de grande proporção, eu fui lá, peguei um pouco para mostrar para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos.